Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Considere 3 décimos mais 3 sobre 10 ao quadrado mais 3 sobre 10 ao cubo. E por aí vai. Determine os valores exatos das 3 primeiras somas parciais. Encontre a forma fechada para a enésima soma parcial e diga se a série converge, calculando o limite da enésima soma parcial. Se a série convergir, obtenha sua soma. Muito bem, num primeiro momento, para uma das primeiras solicitações realizada, nós iremos determinar então a soma dos 3 primeiros valores exatos das somas. Então, nesse contexto, nós temos aqui a primeira soma, ou precisamente o primeiro valor, que é, neste contexto, 3 décimos. Depois nós temos a soma dos 2 primeiros valores, ou seja, nós vamos encontrar tal soma fazendo 3 décimos mais 3 sobre 10 ao quadrado, que é 100. Então, aqui nós vamos ter a soma desses 2 primeiros valores, proveniente do cálculo do mínimo múltiplo comum entre 10 e 100, que é 100. Em seguida, faremos 100 dividido por 10, obtém-se 10 vezes 3, 30, mais 100 por 100. 1 vezes 3 é 3 mesmo. Ou seja, a soma dos 2 primeiros valores vai ser 33 sobre 100. Então, destacamos esta informação aqui, 33 sobre 100. E agora vamos em busca da soma dos 3 primeiros valores, que será 3 décimos, mais 3 sobre 10 ao quadrado, ou 3 sobre 100, mais 3 sobre 10 ao cubo, ou 3 sobre 1000. Bem, o mínimo múltiplo comum entre 10, 100 e 1000 vai ser 1000. E aí nós fazemos 1000 divide por 10, 100 vezes 3, 300, mais 1000 divide por 100, 10 vezes 3, 30, mais 1000 divide por 1000, 1 vezes 3, 3. Então a soma dos 3 primeiros valores será 300, mais 30, mais 3, ou 333, sobre 1000. Então destacamos esta última informação. S3 vai ser igual a 333 sobre 1000. E aí nós conseguimos atender a primeira das solicitações realizadas aqui na questão. Então aqui está a soma dos valores exatos das 3 primeiras somas, que aqui é denominado, o que nós chamaremos de somas parciais. Na sequência, nós vamos em busca da soma fechada, ou da forma fechada da enésima soma. Muito bem, é como se buscássemos uma, entre aspas, fórmula, um termo geral, para a soma dos n primeiros termos. Vamos destacar aqui a sequência, que é dada por 3 décimos, depois 3 sobre 100, em seguida por 3 sobre 1000, e prossegue da mesma forma. Assim, nós vamos perceber que esta sequência nada mais é do que uma progressão geométrica. De razão, bem, a razão, basta observar que 3 décimos, para nos levar a 3 sobre 100, houve a multiplicação desse 3 décimos por 1 sobre 10. Obtivemos como consequência 3 sobre 100. 3 sobre 100 vezes 1 décimo, 3 sobre 1000. E por aí vai, ou seja, multiplicamos um valor fixo, esse valor fixo é 1 sobre 10. Já que é um décimo, então podemos qualificar este valor como sendo a razão. E em seguida, já que identificamos aqui uma PG, podemos nos servir da soma dos n termos de uma PG, que pode ser dada por A1, que multiplica a razão elevado a n menos 1. Isto dividido por, ou pela razão menos o número 1. Então a soma dos n primeiros termos virá de nós substituirmos agora estes números. O A1 é o 3 décimos, ou seja, o primeiro termo, 3 sobre 10, vezes, nós temos a razão é 1 décimo. Então nós vamos ter 1 décimo elevado a n.
e menos 1. Tudo dividido por razão, que é 1/10 menos o número 1. Então, Sn será proveniente de nós fazermos. Preservamos aqui o 3/10, mais um pouquinho. Então, nós temos 3/10. Multiplicando também, preservamos o que está aqui entre colchetes, que é 1/10 elevado a n menos 1. E aqui no denominador, nós vamos ter a subtração de frações. E vamos fazer assim. 10, denominador, vezes 1 é 10. 1 menos 10 será menos 9/10. E para finalizar, ou pelo menos para darmos início à forma final dessa expressão, nós temos aqui a divisão de duas frações, no numerador pelo denominador. Na divisão de frações, nós preservamos o numerador como está. Sn, então, vai ser igual a 3/10, que multiplica 1/10 elevado a n, menos 1. E multiplicamos pelo inverso do denominador, ou seja, menos 10 sobre 9. E aí podemos simplificar aqui o que for possível. Vejam só, nós podemos fazer 10 dividido por 10, que resultará no número 1. E nós temos no numerador o número 3, no denominador o número 9, ambos são simplificáveis, dividindo por 3. Então, dividimos numerador por 3 e denominador também por 3. Como resultado, nós vamos ter Sn, que vai ser igual a, no numerador 3 dividido por 3, 1, logo nós, entre aspas, vemos desaparecer o seu valor. Já no denominador, nós vamos ter 9 dividido por 3, resultará em 3. Portanto, nós vamos ter 1/3 aqui como resultado. E negativo, então nós temos menos 1/3, que multiplica, e aí é preservada toda a expressão dentro aqui dos colchetes, que é o que nós estamos vendo. Vamos escrever ali 1/10 elevado a n e menos 1. Agora podemos distribuir menos 1/3 em cada uma das duas parcelas dentro dos colchetes. E já ajustando aqui a ordem, o Sn vai ser dado por... Nós temos menos 1/3 vezes menos 1, resultará em 1/3 positivo. Menos vezes mais, menos 1/3 vezes 1/10 elevado a n. E aí nós podemos expressar aqui como sendo já a forma final desta soma aqui, que é o que era solicitado na segunda, entre aspas, pedida, ou é a segunda solicitação da nossa questão. Mas não é a última. Veja que aqui diz o seguinte, depois de atendermos a isso, ele ainda fala: e diga se a série converge calculando o limite da enésima soma parcial, e se convergir, obtenha a sua soma. Ok, então nós vamos em busca do limite. O limite desta soma, para n tendendo ao infinito positivo, poderá ser representado pelo que nós determinamos agora. Ou seja, o limite para, e veja que nós temos aqui, 1/3 menos 1/3, que multiplica 1/10 elevado a n, e com o n tendendo ao infinito positivo. Se fizermos a aplicação aqui de uma das propriedades, ou de algumas das propriedades, os limites, nós vamos ver que o limite da diferença de dois números será a diferença do limite desses números. Isto vale para o limite de 1/3 menos limite de 1/3 vezes 1/10 elevado a n. E na sequência, então, vamos até escrever uma parte destas propriedades. Nós vamos ter o limite aqui de 1/3 para n tendendo ao infinito, e menos 1/3 aqui é uma constante, então vamos também colocar a constante fora do limite, então 1/3 do limite, e com 1/10 elevado a n, para n tendendo ao infinito também. E agora aplicamos o limite. E o limite da constante é a própria constante, logo o limite de 1/3 é 1/3 mesmo. Menos limite de, aí nós vamos ter 1/3, né? Vezes o limite de 1/10 elevado a n,
vai ser limite de 1/10 elevado a infinito, ou seja, 1 sobre infinito, que vai ser zero. Então, podemos dizer que esse limite vai ser simplesmente 1/3 menos 1/3 vezes zero, ou só 1/3. Portanto, o limite da soma é 1/3. E podemos já sugerir e dizer, na verdade, afirmar que a nossa série aqui, lembrando que a série trata da soma dos termos da sequência, 3/10, 3 sobre 100, 3 sobre 1000, e assim sucessivamente, ela converge, uma vez que nós conseguimos determinar aqui o limite. E se formos em busca da soma desta série, a soma ela vai coincidir com o limite. Então, nós já podemos também afirmar que o valor da soma dos termos dessa série, em relação ao limite dessa soma, vai ser também 1 sobre 3 ou 1/3. Ok, galera? Muito bem, com estas conclusões, considerações e operações, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!